Nós confiemos inteiramente nele. Então faça isso quando orar. Não tente mentir ao Espírito Santo. Você vê na Bíblia, quem foi mentir ao Espírito Santo morreu por causa disso. Então confie inteiramente em Deus. Então ore confiantemente, sabendo que Deus está ouvindo e que Ele responde. Confie em Deus quando você for orar. Confie também que vai receber uma resposta quando você for orar. Orar com fé agrada a Deus. Vamos ver agora o nosso questionário, onde nós passaremos então pelos tópicos aí na nossa lição e aprenderemos um pouco mais ainda. Você encontra o nosso questionário aí no site que nós colocamos aqui abaixo, todas as quintas-feiras pela manhã, no máximo à tarde, e também os vídeos estão prontos a partir de quinta-feira. Nós procuramos então trazer os vídeos as respostas do questionário. Nós queremos também dizer aos irmãos, muitos irmãos têm perguntado, irmão, por que no fundo do programa sempre aparece aí às vezes um galo cantando, um cachorro latindo? Então o que é isso? É porque nós gravamos às 4 horas da manhã o programa e temos nos vizinhos aqui alguns animais então que nos perturbam. Infelizmente nós não temos a condição financeira para montarmos um estúdio, a prova de som, né? Fazemos as coisas em nossa casa mesmo que nós gravamos e não temos um estúdio. Então muitas vezes os irmãos reclamam, a imagem ficou ruim, o som está ruim, mas infelizmente nós não temos condição financeira para fazermos melhor para os irmãos. É o nosso desejo de fazer melhor. Os irmãos podem nos ajudar financeiramente, aí está o número da nossa conta. Ou então os irmãos podem nos convidar para ir aí dar uma palestra em sua congregação. Pode ser a cidade que for, nós estaremos aí. Você nos convida e nós não cobramos nada. Você vai pagar a despesa para irmos e voltarmos. E se você quiser colaborar com alguma coisa para o nosso ministério, nós seremos gratos e sabemos que Deus vai te abençoar por isso. Então você pode nos ajudar para que possamos melhorar o programa cada dia mais. Vamos ver então o nosso questionário. Primeira pergunta dentro do texto áureo, então, para completar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Dentro da nossa verdade prática, para completar também, o crente em Jesus desenvolve o seu relacionamento com Deus e a fé cristã por meio da oração constante, confiante e também disciplinada. Dentro do nosso comentário e introdução da revista, a pergunta número 3 é: qual é o meio que Deus utiliza para desenvolver a comunhão do crente com Ele? Então, a oração. Número 4. O que é um atestado de enfermidade espiritual cujo tratamento requer urgência? Então, desperdiçar a oportunidade de falar com Deus e ouvi-lo quando estamos em oração. Então, isso aí é um atestado de enfermidade espiritual e precisa de um tratamento urgente. Parte 1 aí, reconhecendo o valor da oração. Número 5. De que maneira a oração estreita a comunhão com Deus? Para completar. Por meio da oração, o crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. O Senhor é onisciente, todavia o cristão deve ser explícito e detalhado em suas orações. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Através da oração, o crente coloca aos pés do Senhor suas fragilidades, dores, tristezas e ansiedades. Saiba que Deus deseja ouvi-lo a fim de agir em seu favor. Número 6. Qual tipo de oração é uma forma de celebrarmos a bondade divina e expressarmos gratidão? Salmos 69:30. Então, a ação de graças, né? Essa oração, segundo o exemplo de Jesus, agrada ao céu. Mateus 11:25. Lembrando sempre de agradecer, então. Número 7. Uma vida de constante oração associada ao conhecimento e à observância das Santas Escrituras conduz o crente a quê? Então, a um viver de gozo, gratidão e constantes descobertas das grandezas e riquezas de Deus. Número 8. Como Jesus destaca o valor da oração? Então, o valor da oração está em sua prática constante, como elemento vital e imprescindível à nossa vida espiritual. O crente deve estar consciente da proximidade de um Deus que é pessoal
e almeja se comunicar com seus filhos. Às vésperas de sua morte no Calvário, Jesus confortou e revigorou seus discípulos com as promessas de que as suas orações seriam respondidas se direcionadas ao Pai em seu nome. João 14,14. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, tinha necessidade de orar porque reconhecia a importância da vida de oração. Seus discípulos, ao verem tal exemplo, sentiram a mesma necessidade. Senhor, ensine-nos a orar. Lucas 11:1. Após a morte e a ascensão de Jesus, os discípulos passariam então a contar com a ajuda do Espírito Santo. João 14:16-17. E poderiam desfrutar da doce e permanente paz de Jesus. João 14:27. Número 9. O que é a oração no Espírito? Então é parte da armadura de Deus para o cristão na sua luta contra o diabo. Efésios 6, 11, 12, 18 fala aí sobre a armadura do cristão. 1 Coríntios 14 fala sobre a oração em línguas, né? E Judas, versículo 20 também. Parte 2. A ação do Espírito Santo na oração do crente. De que maneira o Espírito Santo é nosso intercessor? Então o Filho de Deus nunca está sozinho quando ora. Há alguém nomeado pelo Senhor para ajudá-lo, o Espírito Santo, João 14,16. A maior segurança que o crente possui é saber que a sua oração é orientada na dependência do Santo Espírito. O Divino Consolador nos ajuda a orar. Número 11. De que maneira o Espírito Santo nos socorre na oração? Ele junta-se a nós em nossas intercessões, a fim de moldar a oração que não pode ser compreendida pelo entendimento humano. Da mesma maneira que Jesus Cristo intercede por nós no céu, como está em Romanos 8,34, o Espírito Santo, que conhece todas as nossas necessidades, intercede ao Senhor pelos salvos, Romanos 8,27. Número 12. Qual a importância do Espírito Santo habitar no crente? Então, ser habitação do Espírito significa que Deus está presente na vida do cristão, mantendo uma relação pessoal com Ele. Nós somos o templo do seu Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Nesse sentido, o Consolador torna a oração adequada à vontade de Deus. Ele conhece todas as nossas necessidades, anseios, pensamentos, falhas, sentimentos, desejos, frustrações e intenções. O Espírito Santo geme pelo crente com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Parte 3. Como deve o crente chegar-se a Deus em oração? Então, essa é a pergunta 13. Então, como deve o crente chegar-se a Deus em oração? Então, reverentemente, honestamente e confiantemente. Número 14. O que significa ir a Deus reverentemente? Então, é necessário o crente dirigir-se a Deus de modo respeitoso, agraciado, confiante e obediente. Só Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Ele é único, eterno, supremo, majestoso, todo-poderoso, santo, justo e amoroso. A reverência voluntária a Deus e o seu santo temor em nós sufocam o orgulho que é tão comum no homem e muitas vezes encontra-se disfarçado externamente nele, mas latente em seu interior. Número 15. O que significa ir a Deus honestamente? Então, quando o crente, convicto pelo Espírito Santo e segundo a palavra de Deus, arrependido, confessa seus pecados, erros, faltas e falhas e fraquezas, os impedimentos são removidos para Deus agir em seu favor. Ele torna-se alvo das misericórdias divinas, como está aí em Provérbios 28:13. O crente deve fazer constantes avaliações de sua obediência à vontade de Deus. Dessa atitude depende a resposta de suas orações. 1 João 3, 19, 22, João 15, 7, Salmo 139, 24. O que significa ir a Deus confiantemente? Todo crente necessita aproximar-se com fé do altar da oração e crer que Deus é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Orar com fé consiste em apresentar suas necessidades ao Pai Celestial e descansar em suas promessas. Assim demonstramos estar convictos de que Jesus disse quanto ao que pedimos ao Pai em seu nome. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 14. Entretanto, todo crente deve ter em mente que Deus é soberano e age como quer, concedendo ou não o que lhe pedimos. Ele conhece seus filhos e sabe o que é melhor para nós. João 10, 14 e 15. E a nossa conclusão, para completar, a gratidão, a segurança, a firmeza, a sabedoria e a confiança do crente aumentam à medida que ele estabelece uma vida de constante oração. Qualquer aspecto ou expressão da vida cristã que não passe pelo altar da oração requer providência do crente.
Tudo na vida do crente deve estar sob o controle e providência de Deus. Cheguemos então com confiança ao trono da graça, como está em Hebreus 4,16. Então a Bíblia nos diz, olha, aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia.